Modelos teóricos, Piaget, Vygotsky, Vallon e Ausubel. Os objetivos dessa aula são entender como se apropriar de ideias desses 4 autores, exatamente no que diz respeito, no nosso caso especificamente, ao ensino de ciências e biologia. Saber correlacioná-las de maneira integrada, nós vamos tentar fazer isso na medida em que vamos estudando o pensamento desenvolvido pelos 4 autores, até chegarmos nas conclusões da aula. Buscamos correlacioná-las de uma maneira integrada, tirando aquilo que é importante para essa reflexão, que é o terceiro objetivo. Refletir sobre suas possíveis aplicações. Derrubei meu smartphone. Para introduzir, vamos pensar um pouco sobre os pontos principais que eles levantam. Na verdade, eles levantam muitas questões, mas essas 4 que eu coloquei aqui são os eixos centrais das teorias de cada um deles. De Piaget, os aspectos estruturais e as leis biológicas do desenvolvimento mental e do crescimento orgânico, que ele, como biólogo, né, com a formação que ele tinha na área das ciências biológicas, ele observou isso, né, que esses aspectos estruturais e as leis biológicas, elas realmente tinham uma influência forte sobre a aprendizagem dos alunos, principalmente no que se refere não apenas ao crescimento orgânico, mas ao desenvolvimento mental. O Piaget, nós vamos ver com mais detalhes, ele mostrava isso, né? E ele desenvolveu uma sistematização do desenvolvimento mental e do crescimento orgânico das crianças, em diferentes fases da idade. Esses aspectos estruturais são também distintos, e as leis biológicas funcionam de maneira diferente, sendo possível observar esses detalhes para trabalhar de uma maneira mais coerente com o estágio daquela criança ou daquele adolescente, né? O estágio de desenvolvimento mental e de crescimento orgânico. Já o Vygotsky, que tinha uma formação na área de ciências humanas, ele trabalhou mais em torno da influência da cultura, da sociedade e da história sobre a aprendizagem das crianças e dos adolescentes. E do ser humano em geral, na verdade, mesmo na fase adulta, né, esses processos culturais e sociais, históricos, eles continuam influenciando na maneira de adquirir compreensões e de se emancipar mesmo perante a sociedade e a história, como um ser humano construtivo, criativo. Já o Vallon, ele levantou a questão do papel da afetividade do processo de ensino-aprendizagem. Ele quis demonstrar como a afetividade é importante, o aspecto emocional da relação professor-aluno e escola-aluno, escola-família dos alunos. E o Ausubel, ele é famoso com a teoria da aprendizagem significativa. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Sim, professor. Ok. Sim. Ok. Aí nós entramos em cada um deles, vamos falar um pouco de cada um. Jean Piaget, falei para vocês, né, ele
ele não teve uma formação na área da educação, propriamente, mas ele interagiu muito com a área da educação, principalmente na sua fase mais madura. E aqui ele está, né, com um grupo de crianças, um professor de escola. Ele foi muito prolífico em termos de produção literária e acadêmica. Ele escreveu muitos livros, desenvolveu muitas ideias e formulações teóricas. Começou, né, em uma fase mais jovem, observando os filhos dele. Mas aí depois isso foi crescendo tanto, né, que ele acabou interagindo bastante com a área pedagógica, mesmo sem ser um professor. Ele não era um professor. E ele mostrava, dentro da teoria dele, ele demonstrou que é importante incorporar o método científico na escola, porque o método científico, nós vemos como é a ciência, né? Ela vai desvendando a natureza e os fenômenos da nossa sociedade em geral, aos poucos. E na medida em que a ciência vai se desvendando um objeto especificamente, está se desenvolvendo uma epistemologia. E o Vygotsky, o Piaget, ele usou esse termo também, nós já vamos ver mais adiante aqui na explanação, ele usou o termo epistemologia para mostrar que cada pessoa individualmente, desde a infância, desenvolve uma epistemologia própria. Ele chamou isso de epistemologia genética. Cada um, de acordo com determinados fatores que lhes são específicos, vai desenvolvendo o seu próprio conhecimento. E por isso ele falava, é preciso incorporar o método científico na escola, onde o aluno seja convidado a experimentar o que tem que aprender. Aí nós temos nessa gravura uma escola piagetiana, que emprega do método de Piaget, ou da teoria de Piaget, para desenvolver seus métodos de ensino e de aprendizagem. E quando se fala em método ou teoria de Piaget aplicada, né, ao método, nós temos muitas cenas como essa daí, os alunos trabalhando, colocando a mão na massa mesmo, desenvolvendo, sendo convidados a experimentarem aquilo que tem que aprender. Porque Piaget demonstrava que existem formas de organização da atividade mental e essas organização da atividade mental ela vai se aperfeiçoando, vai se solidificando na medida em que cada um individualmente consegue fazer essa organização de sua atividade mental. Cada um individualmente tem que ir reorganizando, reconstruindo o conhecimento que tem, assim como é na ciência. Por isso, e isso na ciência é chamado de epistemologia. Por isso, o Piaget falou em epistemologia individual. Cada indivíduo vai desenvolvendo sua própria epistemologia, seu conhecimento. Aqui são dois aspectos importantes da teoria de Piaget, a teoria piagetiana, como se costuma denominar. O desenvolvimento da criança e, como eu já mencionei, a epistemologia genética. Sim, o conceito de epistemologia a epistemologia, na verdade, sempre que tem o termo o logos, né, epistemos significa conhecimento, vem do latim que significa conhecimento, e logos é o estudo. A epistemologia é o estudo do conhecimento. E quando esse termo se aplica a qualquer área do conhecimento, quando nós falamos em epistemologia de uma área do conhecimento, por exemplo, a epistemologia da zoologia, a epistemologia da educação, a epistemologia da genética. Quando nós usamos esse termo assim, nós estamos pensando em como aquela área do conhecimento se desenvolveu ao longo do tempo. Quais foram as
as principais... É diferente de história da ciência. A maneira como as ideias foram sendo construídas, formas como adquirimos conhecimentos e de buscá-los, sim, individualmente, sim, a nível individual. E dentro de uma ciência também. Então, como foi surgindo, né, o conhecimento, como uma coisa deu origem a outra, e algumas coisas que foram abandonadas porque outros elementos surgiram, né? Isso é epistemologia. E Jean Piaget mostrou que isso acontece também, assim como em qualquer ciência, também acontece a nível individual, cada pessoa faz isso. E por esse motivo, os alunos precisam ter espaço para desenvolverem a sua própria epistemologia. Era assim que ele colocava. E esses dois pontos aqui principais da teoria de Piaget, tem vários autores que falam, sim, epistemologia você vai encontrar em muitos autores da área da filosofia, né? Alguns desses que você está mencionando e outros. Mas aqui, voltando para a questão da teoria de Piaget, o desenvolvimento da criança, aqui eu falo assim em linhas breves, em seguida eu entro com mais detalhes, né? Então, o desenvolvimento da criança, ele mostrava que a vida mental de qualquer um individualmente, ela vai evoluir em direção a um equilíbrio das estruturas cognitivas, buscando sempre por uma coerência, por um sistema coerente. Isso aí é o mais normal que existe. Um estado que busca um equilíbrio das estruturas cognitivas. Pode ver por vocês mesmos, pensem em vocês mesmos como isso é verdade. Quando a gente está querendo entender algo que não está fazendo sentido ainda, a gente quer entender, né? A gente precisa entender, às vezes bate uma inquietação, porque a gente precisa entender. É essa necessidade aí de encontrar um equilíbrio das estruturas cognitivas em torno de uma determinada questão. Piaget mostrava isso é a coisa mais normal que tem, a busca por esse equilíbrio, para que se tenha um sistema mais coerente. E aí, existe sempre, tem que haver, né, para que isso seja saudável, para que essa vida mental ela realmente seja saudável, tem que haver uma motivação que desencadeie essa ação dessa busca por um equilíbrio coerente, né, para aquilo que você não está conseguindo entender, né, que você precisa entender. Se não tiver a motivação, é difícil de sair do lugar. E é uma grande questão também, né, da área da psicologia educacional, é a motivação. Como estimular isso nos alunos, que é necessária, o aluno precisa, qualquer um precisa estar motivado para continuar avançando na busca desse sistema coerente aí das estruturas cognitivas. Já a epistemologia genética, é como nós estávamos falando agora, é a construção do conhecimento. E como acontece dentro de uma ciência qualquer, né, uma linha, né, específica da ciência, ela vai estar buscando o significado dela mesma, daquela linha e dos seus objetos de conhecimento. Assim também acontece para cada pessoa, desde a infância. A inteligência precisa dar significado ao mundo, construindo o conhecimento. Isso é epistemologia genética, mas nós já vamos continuar falando sobre esses dois assuntos aqui. O desenvolvimento da criança, mais alguns detalhes. Ele está sempre nesse processo aí de equilibração progressiva. E o que é esse desenvolvimento da criança? Do que depende esse desenvolvimento? Não é apenas um desenvolvimento orgânico ou mental, ele exige que haja, ao longo do desenvolvimento orgânico e mental, uma maturação neurofisiológica. Para nós que somos da área das ciências biológicas, fica até mais fácil de compreender essa questão, né? Que vocês possivelmente já têm estudado fisiologia, anatomia, não? Já estudaram?
Fisiologia e Anatomia Humanas? No curso ainda não. Ainda não? Tá. Mas vocês vão chegar lá. Certo. E exatamente devido a essa formação, né, do Piaget, ele tinha essa visão de que essa equilibração progressiva, né, do sistema cognitivo, ela estava sob influência da hereditariedade, do crescimento orgânico, da maturação neurofisiológica, da experiência física e da transmissão social. Hereditariedade por quê? Porque isso a gente já vê na genética, né? Existe realmente uma influência hereditária que vem nos genes para cada um, que vem da família já, né? E, de acordo com a hereditariedade, a criança vai ter um sistema neurofisiológico que pode ser diferente do sistema de uma outra criança e pode ter maior facilidade ou menor facilidade para a compreensão de certos assuntos. Isso já está no corpo dela, já está nos genes dela. Mas também tem a questão do crescimento orgânico. Mesmo que duas crianças sejam parecidas hereditariamente, elas podem ter um crescimento orgânico diferente, até porque o crescimento orgânico ele resulta de interações do organismo humano com o seu meio, da alimentação, a maneira como a criança a maneira como ela vive, né, as condições habitacionais. Isso tudo vai influenciar nesse crescimento orgânico. E o crescimento orgânico ele vai permitir também, ao mesmo tempo, né, que certas estruturas do nosso organismo elas vão amadurecendo, como, por exemplo, o esqueleto. Desde o momento em que o bebê nasce até a chegar na fase da entrada da adolescência, está havendo um processo de mudança do organismo. E eu dei o exemplo do esqueleto porque quando o bebê nasce, ele nem tem condições de ficar de pé, de caminhar, e isso vai acontecer com o tempo, essa maturação, né? E ao mesmo tempo o crescimento orgânico, o aumento da estatura, do peso, tudo isso vai mudando a habilidade de travar contato com o meio, e o contato com o meio que vai oportunizando também um processo maior de motivação para a aquisição dessa equilibração progressiva do sistema cognitivo. A maturação neurofisiológica, ela também tem a ver tanto com o crescimento orgânico quanto com a hereditariedade e com a experiência física que a criança está tendo. Que aqui, com esse termo, maturação neurofisiológica, a gente está falando da fisiologia, né, do funcionamento do sistema nervoso. Como que o sistema nervoso ele vai se desenvolver, quais são os fatores que estão influenciando essa maturação na vida da pessoa. Isso é muito individual, né? Pode ser muito específico para cada criança. E a experiência física que tá sendo mencionada, todos esses fatores, eles contribuem para a aquisição do conhecimento, sim, ou pode interferir até na aquisição do conhecimento. Mas aqui o que está se falando é realmente o desenvolvimento da criança. Como que ocorre esse desenvolvimento, o que influencia mais no desenvolvimento e como que tudo isso, por sua vez, vai afetar ou não essa busca, né, pela equilibração progressiva do sistema cognitivo, que é a aquisição de conhecimento, conforme o que o William mencionou agora. A experiência física é o que a criança e o adolescente estão experimentando na vida pessoal.
e mais a transmissão social, né? Aquilo que está chegando até elas por diferentes meios, pela televisão, pelos noticiários, na sala de aula, na vida familiar. Tudo isso vai estar influenciando esse processo aí, a motivação ou não, para que haja a equilibração progressiva do sistema cognitivo. É importante que tudo isso esteja acontecendo, porque esses processos de assimilação e acomodação, como é mencionado aí no terceiro ponto desse slide, eles vão acontecer, e eu já vou explicar melhor qual a diferença entre assimilação e acomodação nos próximos slides. Assimilar significa você receber mesmo, né? O conhecimento. E acomodar é que esse conhecimento se acomode naquele arsenal, né? Naquela bagagem que você já tem. E isso é construção realmente de uma forma de adaptação à realidade, como que a realidade a qual a criança está sendo exposta. Em diferentes momentos, as estruturas são substituídas a cada fase. Eu coloquei ali um exemplo. A criança, quando ela é bem pequena, geralmente ela obedece os adultos, né? Tem uma obediência. E essa obediência da criança é geralmente substituída por uma necessidade maior de autonomia do adolescente, quando chega na adolescência. Então, as estruturas que vão sendo substituídas a cada fase, vejam, estruturas que resultam desse processo aí de equilibração progressiva, mas sempre sob influência desses fatores aí de desenvolvimento, que já foram mencionados, né? Crescimento orgânico, se uma criança não tem um crescimento orgânico normal, isso pode ser retardado, né? Toda esse processo não vai acontecer normalmente, como em outras crianças que estão tendo um crescimento orgânico normal, e a assimilação e a acomodação não vão acontecer da mesma maneira, e por isso é importante. Nós estávamos vendo no início dessa disciplina todos aqueles temas recorrentes, né, que foram os objetos, né, da exposição do Padlet. Tudo aquilo ali acontece realmente, e por quê? Porque muitas vezes essas questões aqui não vão sendo levadas em consideração mesmo, e a gente sabe por quê, né? As salas de aulas lotadas, os professores têm pouco tempo para trabalhar melhor com cada aluno em particular, né? E a escola que está submetida a um sistema de maior âmbito e também acaba promovendo algumas desigualdades dentro sociais, culturais, o que não deveria acontecer. E esse processo aqui ele acaba não desencadeando normalmente, com naturalidade, como é necessário. Mas vamos pensar assim, né? Normalmente, segundo a teoria piagetiana, a gente tem, para o processo de aquisição de conhecimento, para a aprendizagem, existe a assimilação e a acomodação, como eu estava falando, né? E a assimilação, olha só, para compreender o mundo a partir de esquemas ou de estruturas cognitivas que já existem na mente das crianças ou dos adolescentes. Então, já tem esquemas ou estruturas cognitivas, já aprendeu, né, aquilo que já aprendeu antes, já entendeu antes, e aí as coisas novas que vêm, elas têm que ser assimiladas, e por isso que ele sempre colocou assim, né, é importante que a pesquisa científica esteja ao alcance dos alunos também, que eles possam trabalhar, né, sua própria epistemologia, porque para compreender o mundo usando de esquemas, estruturas cognitivas que já existiam, os alunos precisam ter tempo para desenvolver hipóteses
a interpretação a partir do que eles já conhecem. Quando você entrega algo novo para os alunos estudarem, eles precisam ter tempo para analisar, para refletir, para eles mesmos construírem o seu conhecimento. Não adianta só transmitir um monte de aula expositiva que o aluno nem tem tempo, né, de entender. Ele nem entendeu ainda algo, o professor já está passando uma outra carga assim, de conteúdo e aquilo vai acumulando e vira um bolo de neve e os alunos ficam perdidos na disciplina, não entendem nada. Isso acontece o tempo todo. Mas aqui essa visão de dar o tempo para que haja assimilação, que os próprios alunos desenvolvam suas hipóteses de interpretação, isso daqui é cognitivismo. Eu coloquei em vermelho, e assim como eu também tinha colocado em vermelho epistemologia genética. Então, 3 termos bem importantes aqui, que nós vamos trabalhar mais ainda na unidade 3, é quando vocês vão precisar fazer aquela parte prática de elaboração, né, de material didático. Aí nós vamos empregar de 3 termos que estão aqui em vermelho. Um já passou a epistemologia genética, e já vou falar mais de epistemologia genética. E esse é o segundo termo que nos interessa fortemente para a unidade 3, que é cognitivismo. Tendo a assimilação, o aluno teve condições de entender algo, ele assimilou algo, esse algo novo foi trazido para ele, conseguiu assimilar. Mas o termo acomodação significa o quê? Que um algo novo que chega pode exigir uma mudança do sistema cognitivo. Por isso o termo acomodação, o conhecimento tem que se acomodar ali no pensamento, né? Para não passar batido. Como a gente vê geralmente nessa pedagogia tradicional, né, de aulas expositivas, às vezes o aluno não tem tempo nem de entender, né? Ele vai só anotando, copiando, ouvindo o que o professor está falando, nem entendeu direito, passa batido. Não teve nem assimilação, nem acomodação, nem uma coisa nem outra. E esse cognitivismo, ele é mais construtivista, os alunos têm tempo para irem assimilando e acomodando os conhecimentos que surgem, assimilando de acordo com o que já tem no seu conjunto de estruturas cognitivas e acomodando, porque tem que fazer algumas mudanças, né? Tirar algumas coisas que às vezes você tem um conhecimento que ainda é imperfeito sobre algo, e se você mantiver esse conhecimento imperfeito, se não se abrir, né, não abrir o seu sistema cognitivo para novos detalhes que vêm e que vão proporcionar um outro equilíbrio, né, para esse sistema de conhecimento, você acaba não entendendo, vai ficar sem saber mesmo. Passa assim mesmo, e aí aqui acontece muita evasão, como a gente estava falando, né? Ou não conseguir mesmo acompanhar um aluno ou outro que não consegue acompanhar os outros, porque ele é diferente, ele precisa ser entendido e acaba não sendo, né, não sendo observado, não sendo compreendido e não tem tempo para esses processos aí, né, para assimilação e acomodação, não acompanha os outros alunos, fica para trás. Porque Piaget, ele descreveu essas etapas, né, são 5 etapas ou fases do desenvolvimento e do desenvolvimento da criança. O aluno não vê mais sentido no assunto, nem estar na escola, exatamente, William. Porque perdeu, né? Se perdeu, não sabe nem por que ele está ali ouvindo uma aula. Aí pede para ele fazer um trabalho depois, ele faz errado, porque não entendeu. Vai fazer uma prova, né? Tira uma nota ruim na prova. E aí culpa o aluno. Já te ocorreu na universidade. Na universidade também, a gente está falando aqui da infância, mas não é só na infância, não.
Inclusive, Piaget falou isso, né? Esse processo da cognição, ela continua na fase adulta, para sempre. O ser humano está sempre buscando, né, por isso, por esse sistema em equilíbrio, né, o sistema cognoscente em equilíbrio, um estado de equilíbrio. A gente está sempre procurando entender algo, e se não entende, às vezes bate aquela inquietação, e é isso, a motivação para estudar, para aprender é extremamente importante, mas bate o desespero. Mas se não tem essa motivação, ansiedade, exatamente, vejam, vocês mesmos estão levantando várias questões, né, que fazem parte da psicologia da aprendizagem. A gente está vendo toda essa teoria aqui, esses modelos teóricos, e dá para entender o porquê disso tudo aí, né? O desespero, a ansiedade, a desistência, a evasão. E aí, com relação a essas 5 fases aqui, Piaget deixava claro, é importante conhecer as características, choro coletivo, dependendo da disciplina, né, da situação, é isso mesmo, desabafo. Mas conhecer as características comuns de uma faixa etária é importante para conseguir observar e interpretar o que está acontecendo com os alunos. Se tem alunos que estão tendo dificuldade, e olha só, aqui e ali, depois dos 2 pontos nessa frase, vocês têm os aspectos que Piaget usou como básicos para ele descrever essas fases, essas 5 fases aí do desenvolvimento da criança e do adolescente. São aspectos físico-motores, intelectuais, afetivo-emocionais e sociais. As crianças vão desenvolvendo tanto o aparato físico-motor, como o intelectual, o afetivo-emocional e o social ao longo dessas fases. São fases que podem ser caracterizadas de maneira diferente. E porque elas têm um físico-motor, um intelectual, afetivo, emocional e social específico àquela fase do desenvolvimento, não dá para forçar a barra delas e querer que elas entendam algo que elas não têm condições de entender ainda, ou querer que elas façam algo que elas ainda não estão preparadas para fazer. E, às vezes, devido àqueles fatores que influenciam a aquisição de conhecimento, que nós já falamos aqui num dos primeiros slides ali, né, que foi mencionada, a hereditariedade, a maturação orgânica, etc., às vezes, devido àqueles fatores ali, um aluno está numa certa fase de idade, mas ele está fora, não está na mesma fase de desenvolvimento de outras crianças que têm a mesma idade que ele. Não desenvolveu por igual, né? Pode ser que o físico-motor, sim, está com a mesma idade corporal, tem um corpo já com as mesmas características que os outros alunos da sala em que ele está, mas talvez, às vezes acontece isso, né? Ele não desenvolveu o intelectual, o afetivo, emocional, como os outros alunos da turma, e ele não consegue acompanhar. Por isso é importante conhecer essas características aqui, para conseguir observar e interpretar realmente, né, o que está acontecendo com os alunos. Pode falar, William. Eu acho que isso é muito comum, por exemplo, quando o aluno de uma idade muito diferente está numa turma. Por exemplo, uma pessoa bem mais velha está numa turma de, sei lá, do 7º ano, que já tem experiências diferentes, né, vivências de vida com base na faixa etária dele, que são muito diferentes daquelas pessoas ali da sala. Então, acho que todos esses fatores acabam interferem muito na relação dele com os alunos, né, e na forma como ele aprende. Sim, exatamente. E isso até é bem complicante, é uma coisa complicante na EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, porque a EJA ela tem alunos de diferentes idades.
Tem alunos que ainda estão na adolescência, mas que por não terem conseguido, exatamente por fatores assim como esses que a gente está estudando aqui, não conseguiram acompanhar os alunos da mesma idade deles. E aí se atrasaram. E tem alunos na EJA também que são mais velhos mesmo, que não estudaram na época que eram adolescentes, não conseguiram concluir seus estudos. E aí voltam a estudar já na fase adulta. A EJA, ela tem sérios problemas, ela é bem complexa para ser trabalhada, porque tem pessoas com diferentes experiências na vida, né? Diferentes idades e tudo. Ali você vê isso com bastante clareza, não dá para tratar todo mundo por igual. Mas mesmo numa sala de aula, assim, né, no ensino fundamental, no ensino médio, isso também acontece, assim como o William está falando. E se deve a essas questões, né? É muito individual isso aqui, embora exista um padrão, vejam, ele até descreveu essas fases do desenvolvimento, existe um padrão, mas não é todo mundo que segue esse mesmo padrão. E aqui eu coloquei só para exemplificar, eu não vou entrar muito forte nessas fases. Eu peguei do livro que eu disponibilizei para vocês hoje, que é aquele livro de Bock et al., um livro chamado Psicologias. Ali são descritos essas 5 fases do desenvolvimento, o período do desenvolvimento. Esse daqui seria o primeiro, né? O período sensório-motor do recém-nascido e lactente, que tem de 0 a 2 anos de idade. Aí, nesse livro vai ter a descrição, nesse momento, a criança conquista, através da percepção e dos movimentos, todo o universo que a cerca. As crianças, nessa fase, elas precisam tocar as coisas, elas precisam sentir, né? Na base do tato mesmo. No recém-nascido, a vida mental ela é mais... para a cognição, como a gente conhece, né, ao longo do processo da vida escolar, para esse tipo de cognição, a vida mental ela está bem reduzida mesmo, né, ao exercício dos aparelhos reflexos de fundo hereditário, como a sucção. E aqui nesse momento, aqui tem uma coisa importante da psicanálise, começa a se formar o famoso complexo de Édipo, que tem relação com essa fase aí, né, dos aparelhos reflexos, e segundo a compreensão de Freud, traz à tona características hereditárias que estão já no DNA da espécie humana e no DNA de outras espécies também, de outras espécies animais. E aqui a criança, ela começa, tanto meninos quanto meninas, eles têm um momento assim de forte conexão com a mãe, por causa dessa questão da sucção, né? O aparelho reflexo importante aqui é a boca. E o bebê mama nessa fase, né? E aí depois ainda vai surgir mais alguns reflexos desse momento, e eu já vou falar sobre isso no próximo período, mas aqui nesse período sensório-motor, a Juliana escreveu aqui, podemos perceber a boa formação desde o infantil para que a aprendizagem seja significativa ao longo da trajetória estudantil. Por exemplo, tem um amigo que é professor de matemática e sempre relata a dificuldade da aprendizagem, pois chega no 6º ano com a ideia negativa da matemática, o principal desafio dele tem sido descontrair tal ideia para fomentar o ensino, exatamente. Por quê? Porque ela costuma a não ter, né, não contar com essa aprendizagem significativa, a matemática vai se tornando cada vez mais difícil, né? Quando chega no 6º ano já está com essa ideia negativa, né? É isso mesmo. E passando para a fase do pré-operatório,
dos 2 aos 7 anos de idade, aqui a linguagem é muito importante, a criança começa a desenvolver a linguagem ela vai aparecer inclusive também em Vygotsky, porque a linguagem é muito importante, um elemento importante das interações sociais. A linguagem ali explica, ela vai acarretar modificações nos aspectos intelectual, afetivo e social da criança. E aqui do lado direito, então, fala, né, com o aparecimento da linguagem, um desenvolvimento maior, se acelera, né, o desenvolvimento do pensamento. No início do período, ele exclui toda objetividade, a criança transforma o real em função de seus desejos e fantasias, e aqui continua aquela questão que eu estava falando do complexo de Édipo, freudiano, da psicanálise. Lá no começo, então, na fase anterior, né, criança ainda lactente, ela tinha aquela relação com a mãe, né, uma relação, tanto meninos quanto meninas, uma relação e também assim muito voltada para si mesmo, né? Segundo Vallon, é uma fase centrípeta, a criança precisa da afetividade voltada para ela, tudo voltado para ela. Então ela tem assim a mãe como algo que lhe pertence. E quando chega nessa fase aqui, dos 2 aos 7 anos, ela passa por um momento de separação, né, dessa experiência ali inicial. E ela tem a tendência a ficar agressiva até com o pai. Isso é uma coisa que foi já demonstrado, né, cientificamente. Ela começa a ficar agressiva com o pai, e foi isso que Freud chamou de complexo de Édipo. Nesse momento aqui, exatamente por essa questão da objetividade maior, né, ela é obrigada a começar a entender a realidade de outra maneira. Ela tinha, na fase assim, de bebê, ela tem suas fantasias também, isso que a psicanálise mostra. Né? E uma das principais fantasias é essa, de achar que a mãe lhe pertence. É bem interessante tudo isso, né? O consciente, inconsciente, né? ID, ego e superego. Mas a criança aqui, ela tem começa, né, a ter que cair na realidade. E a primeira coisa que acontece é separar da mãe. Tem uma separação, uma ruptura muito grande. E o complexo de Édipo, ele é baseado em conhecimentos da biologia também. Em alguns grupos animais, vocês veem isso, né? Existe um macho alfa e a fêmea alfa, né? O macho alfa, isso fica é bem clássico nos bandos de lobos. Mas outros animais também, os leões, predadores, principalmente isso fica bem nítido, mas alguns primatas a gente vê isso também. Tem um macho que é dominante e geralmente tem uma fêmea que é dominante também. O macho e a fêmea dominantes, eles acasalam, né? O macho é só o macho alfa que pode acasalar, os outros não podem. E, segundo as observações de Freud, isso fica na história, né, filogenética. Tem até esse filme, né, o Simba. Mas fica na história filogenética dos animais mamíferos. Isso, pai e mãe deles são os alfas, exatamente. E essa história do pai alfa, é só ele que pode acasalar, e os filhos têm medo, eles têm medo desse pai, porque ele é um pai aterrorizante, tanto no reino animal, quanto, segundo Freud, no reino humano, até essa fase aqui, que é a fase em que isso ainda está, né, na percepção sutil da criança, mas que vai se transformar exatamente por entrar nesse momento aqui, que é o pré-operatório, e a relação com... Por isso que é importante já a pré-escola, né? Começa a ter uma relação com mais pessoas e sai um pouco daquele círculo do só a mãe e o pai, para começar a entender e desenvolver uma outra percepção de si mesmo e dos seus pais, da sua mãe e do seu pai. E sair, né, dessa experiência inicial ali de possessão, né? Uma ideia que a criança tem.
e que dá origem ao complexo de Édipo da psicanálise, que se não for resolvido, bem resolvido nesse momento aqui, pode gerar neurose no futuro, né? O adulto pode se tornar neurótico. Essa é a visão da teoria psicanalítica. E essas duas fases aqui, elas são bem importantes nesse momento. Aqui está havendo transformação realmente do real em função de objetivos e desejos que a criança tinha, mas agora seus referenciais vão começar a se tornar outros, porque ela vai ter o contato com outras leis morais além do seu próprio eu, né? Aquilo que estava nela mesma. Mas ainda tem, se vocês verem aqui nesse texto, à direita, ali embaixo, fala, no final desse período, ela passa a procurar a razão causal e finalista de tudo, é aquela fase famosa, né, dos porquês, tudo elas querem saber, elas fazem um monte de perguntas, porque elas estão tentando encontrar a razão causal das coisas, estão começando a desenvolver essa bagagem que vai ser importante para a continuação, né, do seu processo de aquisição de conhecimento. A próxima fase é o período das operações concretas, dos 7 aos 12 anos, já ensino fundamental. Aqui um desenvolvimento mental maior, já passa um pouco, começa a passar, né, aquele período anterior do egocentrismo intelectual e social, que a criança ainda está muito centrada em si mesma. Aqui já começa a haver um contato, a possibilidade de um contato social maior. E as crianças, nesse momento, já têm condições de se integrar umas às outras, integrar mais o pensamento lógico, coerente. Ali no final tem uma explicação, no plano afetivo, isso significa que ela será capaz de cooperar com os outros, de trabalhar em grupo e ao mesmo tempo de ter autonomia pessoal. E depois dos 12 anos é a adolescência, o período das operações formais. Nesse período já há uma passagem do pensamento concreto para o pensamento formal, mais abstrato. Ali, na fase anterior, os alunos precisam muito desse trabalho investigativo, conforme as ideias do cognitivismo. Os alunos precisam, cada um individualmente, estabelecer o seu próprio contato com os objetos do conhecimento para que eles façam sentido, porque eles ainda estão desenvolvendo, né, um pensamento concreto. E não tem tanta facilidade para abstração como a matemática, por exemplo, e daí por que chegar lá, né? Como a Juliana mencionou, chega no 6º ano, já tem aversão da matemática, nem gosta de matemática, porque eles têm realmente mais dificuldade com o pensamento abstrato, e a matemática costuma ser assim, muito expositiva, né? As aulas são muito expositivas, não fazem muito sentido, às vezes. Já aqui, o adolescente já tem mais condições de realizar operações no plano das ideias. Só que também é uma fase que a gente sabe, né, que é bem mais difícil do ponto de vista do emocional. É capaz de lidar com conceitos como liberdade e justiça, ali no texto isso está explicado, né? E vai dominando progressivamente cada vez mais a capacidade de abstrair e generalizar. Por isso que já tem condições, né, então, a partir dessa idade, a gente já pensa aí no ensino fundamental maior, né, e também no ensino médio. Já está indo em direção a isso, em geral. Isso. A mãe do William fala isso, né? E geralmente as outras mães também falam, não, fazem que os filhos se tornem mais rebeldes, exatamente porque está tentando se tornar mais autônomo, já não aceita as explicações que às vezes não fazem sentido, né? Que o adulto quer que seja daquele jeito que ele sempre pensou. Tem algumas coisas que são já respostas condicionadas, né? E que os jovens não aceitam mais, eles se tornam rebeldes mesmo. E essa rebeldia ela pode ser
parte exatamente da necessidade da motivação para continuar aprendendo e para superar, né, algumas ideias que haviam antes, para que haja esse avanço, né, essa progressão no sistema de cognição. E aqui nós estávamos só falando do desenvolvimento da criança, que era o primeiro ponto da teoria de Piaget. A epistemologia genética, ela é baseada no conceito de epigênese, que contém em si o conhecimento por construções sucessivas, com elaborações constantes de estruturas novas. É como nós estávamos falando, né, da epistemologia. Por que o termo genética, epistemologia genética? Porque Piaget ele identificou que isso ocorreria no plano individual. Cada um tem a sua própria gênese, né? E as ideias que cada um tem também tem sua gênese, que envolve, como nós já falamos aqui, a hereditariedade, a maturação orgânica e a maturação neurofisiológica, as condições físicas que a pessoa enfrenta na sua vida, o contato social, tudo isso é pessoal, por isso ele colocou como epistemologia genética, muito individual. A epigênese ela é exatamente o conhecimento por construções sucessivas, com elaborações constantes de estruturas novas, por cada pessoa, cada indivíduo, cada criança, cada adolescente. O próprio processo de socialização da psique, ele reorganiza as formas biologicamente constituídas da mente. Formas biologicamente constituídas, a nossa mente, ela tem a parte biológica, mas que é objetiva, que é concreta, e está assim nessa conformação que nós temos cerebral, né, anatômica, mas ela também tem um aspecto subjetivo, que não pode ser mensurado, não pode ser estudado da mesma forma que a parte anatômica e fisiológica propriamente, né? Existe a parte subjetiva da cognição, que é estudada de maneiras diferentes, e nós aqui estamos falando sobre isso, né? Então, as construções sucessivas das elaborações constantes que vão sendo feitas, essa gravura aí mostra mais ou menos isso, né? São tantas informações que vão surgindo, e elas precisam ser armazenadas, não só armazenadas, elas têm que fazer algum sentido para serem mantidas como conhecimento, na coleção de cada um de construções sucessivas de elaboração. Por isso, cada um tem a sua epistemologia. E mais alguns detalhes sobre essa parte, né? O Piaget, ele desejava, ele colocava, né, que era importante que o professor deixasse de ser um conferencista. Olhem só, isso aqui tem também, lembra a gente o que Paulo Freire, né? O Paulo Freire fala também sobre a questão da educação bancária, né, de depósito de conhecimento. Então, o Piaget falava assim, que o professor deixasse de ser um conferencista e passasse a estimular a pesquisa e o esforço de cada aluno, ao invés de apenas transmitir soluções já prontas. Porque se você só transmite soluções já prontas, sabendo de todo esse processo aí que existe de aquisição de conhecimento, os alunos não aprendem. Geralmente pode até entender momentaneamente o que está sendo falado ali e depois esquecer. Mas o estímulo à pesquisa, o esforço para que o aluno vá construindo seu conhecimento, aí sim, isso vai se tornando aquisição mesmo, né, cognitiva, de estruturas novas que vão fazer mais sentido para o aluno, não soluções já prontas. E embora o professor deva realmente, né, dar orientação sobre conceitos teóricos, toda a verdade a ser adquirida precisaria ser reinventada pela criança, ou reconstruída, não simplesmente transferida. Pode chegar apresentada a uma aula, mas é importante dar a prática e que essa prática seja investigativa para o aluno.
cabe ao educador saber identificar. Ah, tá. Eu escutei só o som, né, da mão levantada, mas não vi o que tinha acontecido. Então, cabe ao educador saber identificar o estado da consciência de cada criança segundo a fase em que ela está, descobrindo deficiências e facilidades. Isso aqui é de um livro de minha autoria. Por isso eu botei o meu nome ali, Moraes Janelas, 2019. Esse livro é em torno do ensino-aprendizagem, né? Teoria do ensino-aprendizagem para professores de ciências e biologia. É, bacana. E aqui é um capítulo exatamente sobre esses autores. O educador, ele precisa, estando ciente de que tudo isso aqui que a gente está falando acontece nas crianças e nos adolescentes, ele tem que saber observar seus alunos. E aí, realmente, sabendo em que fase que cada aluno está, não obrigatoriamente essa fase tem a ver com a idade do aluno. Para a maioria, sim. Para a maioria, isso vai funcionar, mas não obrigatoriamente para todos. Alguns podem não estar dentro daquelas mesmas fases ali. É preciso descobrir quais são as deficiências, quais são as facilidades. Eu coloquei essa serpente aí, porque existe um exemplo da aplicação da teoria de Piaget, que é um programa bem interessante de educação em espaço não formal, que acontece no Serpentário do Zoológico de Brasília. São professores da Universidade de Brasília e alunos de ciências biológicas da Universidade de Brasília que desenvolvem esse trabalho. E eles construíram uma cartilha para as crianças visitarem o Serpentário, as crianças da escola, com a intenção de que as crianças redescobrissem as serpentes, e ao redescobrirem as serpentes, elas perceberem que algumas coisas que elas pensavam saber sobre serpentes não eram verdadeiras. E redescobrindo, elas perceberem quem são de fato as serpentes que são peçonhentas e as que não são peçonhentas, né? E a importância das serpentes na natureza, enfim, várias coisas, né? Porque as serpentes, elas são sempre foco de muita mistificação e preconceito, e na verdade elas têm um valor muito grande, né? Ecossistêmico. E aí essa cartilha, na verdade, ela faz assim os alunos, ela faz parte de uma visita guiada no Serpentário do Zoológico de Brasília. E os alunos têm que individualmente ir acompanhando a cartilha, fazendo a visita. E a cartilha, ela é um roteiro de pesquisa, é uma investigação que cada aluno faz individualmente para ele ir redescobrindo o conhecimento sobre serpentes e tirando, excluindo algumas ideias preconceituosas que haviam, para no final ele ter desenvolvido outras compreensões. Eu vou tentar mostrar um pouco mais de detalhes desse exemplo aqui do Serpentário de Brasília, e também de outras experiências que são baseadas na teoria de Piaget. Eu vou mostrar para vocês na próxima unidade, a unidade 3, porque é exatamente o momento em que isso tudo que a gente está falando agora vai ter que se tornar prática, e vocês vão elaborar um material didático baseado nisso daqui. Então, é um material didático que tem como alicerce epistemologia genética, o cognitivismo e o que nós vamos ver em seguida do Vygotsky, né? Que a gente já está entrando aqui. Lev Vygotsky. Vygotsky, eu comentei com vocês numa outra aula, ele, ao contrário de Piaget, ele morreu muito jovem. Ele não viveu muito tempo, ele teve tuberculose antes de chegar aos 40 anos de idade. Na faixa assim, dos 30 anos, 30 e poucos anos, ele morreu. E ele não conseguiu, portanto, deixar uma obra muito extensa. Ele viveu na mesma época do Piaget, e ele foi... Só que Piaget era francês e Vygotsky era da União Soviética, né, russo. E comenta-se que ele foi muito ignorado
na época dele, né, quando ele desenvolveu o seu trabalho. Mas ele só veio a se tornar reconhecido depois da sua morte. Isso acontece às vezes, infelizmente. Mas ele mostrava, ele complementa muito o Piaget, devido à sua formação na área de ciências humanas e sociais. Ele mostrou assim que a aprendizagem ela ocorre através de trocas recíprocas durante toda a vida, e entre o indivíduo e o meio acontecem essas trocas, e o meio, não só o meio assim, meio natural, mas o meio social também, o meio familiar, a escola. As trocas são recíprocas e cada aspecto vai influenciar sobre o outro dentro dessas trocas. Ele desenvolveu, olha aí, está em vermelho, esse é o terceiro tema que nos interessa fortemente para a unidade 3, para trabalharmos na unidade 3, a teoria sócio-histórica cultural. Alguns a chamam de socioconstrutivismo, mas outros não aceitam esse termo. Os seguidores mesmo, né, de Vygotsky, os que deram continuidade à linha dele, a partir das pessoas que trabalhavam diretamente com ele, eles não gostam desse termo socioconstrutivismo, que às vezes é empregado. Eles preferem o termo que ele mesmo usou, Vygotsky, que é a teoria sócio-histórica cultural, e por isso eu estou mantendo ela aqui, né, em vermelho. Veja, então, hoje nós colocamos aqui esses três termos que são importantes. Epistemologia, são importantes, tudo que a gente colocou é importante, mas são importantes para a nossa unidade 3, para a parte de elaboração de material que vocês vão ter que fazer. Que é exatamente para praticar, né? Vão ver, produzir alguma coisa de concreto a partir disso daqui. Epistemologia genética, o cognitivismo, e agora teoria sócio-histórica cultural. Isso significa produzir um material que possa levar tudo isso em consideração. E para que isso seja possível, agora, essa semana eu estou expondo as teorias, os modelos teóricos. Na próxima semana eu vou expor alguns exemplos mesmo, né, de atividades práticas, da elaboração de recursos didáticos baseados nessas teorias. Aqui, então, entra a questão sócio-histórica cultural. Duas contribuições muito importantes de Vygotsky dentro disso são os modelos de desenvolvimento e a zona de desenvolvimento proximal. Queria perguntar para vocês o seguinte, agora são 4h24, quase 4h30, né? Vocês estão, tá tudo bem? Vocês estão acompanhando numa boa? Vocês estão muito cansados? Precisaria de algum intervalo? Então, se a maioria tiver de boa, a gente continua. Tranquilo, para mim está tudo bem. É o William, só você que falou. A Daina, a net está caindo aqui. Tá tudo bem? Então vamos continuar, William. Vamos embora, é isso, bora. Sem problema, tá, então vamos continuar. Que assim não tem parada, mas também termina mais cedo, né? Aqui, os modelos de desenvolvimento e a zona de desenvolvimento proximal. Modelos de desenvolvimento, ele falava assim, né, Vygotsky mostrava que há uma perspectiva semiológica com função geradora e organizadora dos processos psicológicos. Semiologia, aqui a gente tem um outro termo, né, que é o estudo dos sinais. Ainda bem, Jaqueline, que bom. Eu também nem percebi, né, porque estou falando. Meu momento de educadora tradicional, pedagogia tradicional, aula expositiva. Mas é importante também, tem que ter às vezes, né? Senão acaba não direcionando também as ideias.
Mas quando ele está falando em perspectiva semiológica com função geradora, obrigada, Tatiana. Função geradora, organizadora dos processos psicológicos, é assim que nós vivemos num mundo que é cheio de sinais, de símbolos, né? Nós sabemos disso, né? Tem muitos símbolos, isso é semiologia. E o ser humano, a gente acaba assim se acostumando com alguns símbolos, mas ao mesmo tempo o Vygotsky colocava: o ser humano é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações sociais e culturais da sua época. E por esse motivo o desenvolvimento ele resulta de trocas recíprocas. Isso assim, o tempo todo as pessoas estão criando algo novo, né? Que nos influenciam, e ao mesmo tempo nós também estamos sempre criando e podemos influenciar os outros com as nossas criações. É assim que funciona. E essa é a visão que Vygotsky tentou mostrar. Vejam o Piaget, ele mostrava mais a parte do desenvolvimento, mesmo porque ele tinha aquela formação, né, a formação que nós temos na área biológica. E o Vygotsky aqui vendo, né, a partir da visão de alguém da área de ciências sociais, como o ser humano um influencia o outro. Né? Então, aqui a gente não é que um é melhor que o outro, um falou diferente do outro, não, os dois falaram coisas muito importantes para serem integradas. Essa visão integradora que nós temos que ter. Né? E nesse sentido de um influenciar o outro e o tempo todo estar havendo trocas recíprocas, o Vygotsky desenvolveu o termo que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que possibilita aprimorar o desenvolvimento das crianças através da participação de adultos. Essa zona, eu já vou mostrar mais para vocês qual é o significado disso. Primeiro, a questão é o modelo do desenvolvimento. Né? O modelo de desenvolvimento, que a gente viu no slide anterior, ele desenvolveu dois modelos. O primeiro modelo de desenvolvimento e o segundo modelo de desenvolvimento. Aqui nós temos o primeiro modelo. Ele colocou assim, né, que existem auxiliares externos e instrumentos exteriores que fazem com que a gente produza mudanças internas. E o signo, ele é um produto social que tem essa função de gerar e organizar os nossos processos psicológicos. Os signos, símbolos, ali vejo aquela gravura, mostra isso, né? Uma mente e em volta dela cheio de desenhos, cheio de coisas que a gente está o tempo todo sendo bombardeado mesmo, né? Olha para os lados, já vê um monte de coisa acontecendo. Liga o smartphone, de manhã já começa a aparecer notícias, propagandas. Você entra no YouTube para procurar alguma coisa especificamente, tem um monte de coisa ali disponível. Né? E aí, dentre essas coisas todas, existem os auxiliares externos e os instrumentos que são externos, mas que vão causar mudanças internas nos nossos processos psicológicos. Por exemplo, um exemplo disso, olha só. Aqui nós temos um mapa mental, né? Vocês estão trabalhando com mapa mental, vejam ali. Tem a palavra ecossistema ali no meio, e aí o que sai dali de os componentes bióticos e abióticos no ecossistema em pequena escala, um exemplo ali embaixo, né? A lagoa possui componentes bióticos e abióticos. E assim por diante. O que é ecossistema? Um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio ambiente. Isso daqui, olha só, você olhando isso daqui, isso é um sistema de conceitos científicos. Vygotsky falou que isso aqui era muito importante, um exemplo de um conjunto de signos que influenciam. O que é aqui, aqueles termos que eu usei no slide anterior ali, auxiliar externo e instrumento exterior? Desculpem que ali está faltando um O no instrumento. Então, auxiliar externo e instrumento exterior, que nesse caso aqui desse exemplo, nos levam a mudanças internas e afetam o nosso estado psicológico para continuar ou não aprendendo, né? Ter ou não motivação para continuar aprendendo. Aqui, nesse caso aqui do ecossistema, auxiliar externo seria o
próprio meio natural, o nosso contato com o meio natural. E o instrumento exterior é o que aparece aqui, ó, nesse sistema de conceitos científicos, na forma ali de um fluxograma, né, que está desenhado como um mapa mental. E ali nós temos dados da ecologia, com nomes, né, que se dão, nomes científicos. Isso aqui são conceitos científicos. Um sistema de conceitos, quando você olha para isso daqui, você começa a entender as partes do meio natural, que eventualmente você já conhece do contato que você tem, e aí essas partes que você conhece interligadas dessa maneira, como dados da ecologia, começam a fazer um outro sentido para você, né, que está olhando ali. Por esse motivo, aqui o meio natural é o exemplo de auxiliar externo à nossa cognição. E os dados de ecologia que estão nesse mapa mental são instrumentos exteriores à nossa cognição. Isso tudo aqui é semiótico. A gente está observando esse mapa mental e vendo esses conceitos interligados. A gente, só no olhar para isso, se começar realmente a compreender cada peça aqui, né, desse sistema de conceitos científicos, a gente consegue adquirir muitas compreensões. Esse foi o primeiro modelo de desenvolvimento de Vygotsky. O segundo modelo, ele colocava assim, a educação como fonte independente de desenvolvimento, algo assim artificial, entre aspas. Artificial por quê? Porque não é o próprio aluno fazendo, né? A própria pessoa, o indivíduo aprendendo sozinho. A educação seria uma fonte independente do que está acontecendo internamente, né, na pessoa, e que vai ajudar a cultivar, né, a metacognição dos alunos. A metacognição significa aprender a aprender. E um exemplo ali foi a partir do primeiro modelo de desenvolvimento com aquela semiologia, né? Nós usamos algo até das ciências biológicas, que é o mapa mental em torno de ecossistemas. A educação, ela pode ajudar os alunos a aprenderem a aprender. E nesse sentido é que entra a segunda questão, né? A segunda, uma grande contribuição de Vygotsky que a gente está abordando aqui na aula, porque foram muitas contribuições. A gente está abordando essas duas que são essenciais. E aqui nós temos a zona de desenvolvimento proximal. Como nós vimos, né, que no modelo de desenvolvimento, primeiro modelo de desenvolvimento, segundo modelo de desenvolvimento, então cada aluno individualmente, ele tem condições de ir aprendendo por si mesmo, né, através desses auxiliares externos e dos instrumentos exteriores ao seu mundo interior. Mas a educação, ela vai facilitar. Nós vimos isso ali no segundo modelo, né, de desenvolvimento. E agora, como que funciona isso, esse facilitar a aprendizagem? Através da zona de desenvolvimento proximal. Aqui, o Vygotsky, ele coloca o papel dos mediadores para a aprendizagem. E para entender esses mediadores, vejam, existem dois níveis em que ocorre o desenvolvimento, o real e o potencial. O real é aquele que a criança consegue resolver sozinha. Tem algumas coisas que a criança aprende ela mesma, só por observar e fazer. E tem o potencial, ela tem condições de aprender certas coisas, mas não consegue aprender sozinha. Ela precisa da ajuda de alguém que dê orientações. Aí isso daqui, ó, aparece nesse desenho esquemático. A zona de desenvolvimento real, que está aqui à esquerda, um conhecimento já consolidado, a criança está aprendendo por si só, no contato com a vida, com a experiência que ela está tendo. E lá do outro lado, então, à direita, a zona de desenvolvimento potencial. É um conhecimento ainda não consolidado. É possível aprender, chegar a tanto, a essa condição, mas ela precisa de uma ajuda.
E essa ajuda ela pode vir através exatamente dessa sistematização semiótica dos sinais, dos signos, como a gente estava vendo ali no modelo de aprendizagem. Entre a zona de desenvolvimento real, que a criança aprende sozinha, e o que ela não tem condições de aprender, alguém precisa ajudar ela, tem um lapso, tem uma distância, que é chamada de zona de desenvolvimento proximal. Essa é uma zona que precisa ser estimulada, né? Uma zona para os estímulos atuarem, para que a criança consiga chegar lá no desenvolvimento, no conhecimento potencial. Se ela não tem esse estímulo para aprender, ela não chega, ela não aprende mesmo, não vai chegar no desenvolvimento potencial, ela só aprende o que ela consegue aprender sozinha, se não for estimulada, e é aqui que a educação pode atuar mais fortemente. E aquilo que Vygotsky, que Piaget mostrou, né, deixar a criança aí aprendendo, né, por ela mesma, porque se a gente vê assim, misturando, integrando as duas teorias, né, de Piaget e de Vygotsky, agora a gente vê aqui, ó, quando a criança está ali fazendo, praticando, algumas coisas ela vai descobrir sozinha, porque está na zona de desenvolvimento real dela. Algumas coisas ela não vai conseguir compreender, mas o professor ou a professora está junto ali, facilitando. Por isso a importância do facilitador, o professor que é facilitador, que é mediador, porque ele está incentivando, estimulando aqui a criança ultrapassar essa zona de desenvolvimento proximal e atingir a zona de desenvolvimento potencial. Esse é o grande desafio. Aí já entra em Vallon, porque Vallon ele fala assim que a compreensão do ser humano como pessoa integral, né, é importante que aconteça em diferentes domínios funcionais. E por que eu falo que isso é interessante, que já entrou em seguida, né, a questão da zona de desenvolvimento potencial, porque ali nesse estimular, né, o estímulo aos estudantes, precisa vir dessa compreensão, não só do que nós vimos já em Piaget, né, dependendo da idade do aluno e da condição dele, não só da idade, porque ele pode estar diferente dos alunos que são da mesma idade dele, pode ter outras necessidades. Aqui ele entra com a afetividade como um domínio funcional importante. É preciso trabalhar com a pessoa integral, não só com o cognitivo na escola. E daí a importância da relação professor-aluno e da relação da escola com os alunos, para que haja afetividade e cognição. Não dá só para tratar da cognição sem estar cuidando da parte afetiva. E ele traz isso na noção de domínios funcionais. Quando ele está falando de pessoa integral, ele está falando que cada aluno, cada pessoa, criança, adulto, tem esses domínios afetivo, o motor, o domínio do conhecimento e o da pessoa como um todo, que é a pessoa integral. O afetivo é o que deve ser desenvolvido através de relações interpessoais. Se um aluno ele não é tratado de uma maneira condizente, se ele se sente desprezado ou algo assim, né? Que na presença na escola nós vimos a questão do bullying, né? Se o aluno está sendo maltratado, ele pode até evadir, né? Ficar tão insatisfeito, infeliz e sair da escola. E outras questões, a própria ineficiência mesmo de um professor nessa relação professor-aluno, né? Pode, sem considerar essa questão afetiva. O aluno não é só isso, no entanto, não é só afetivo, mas ele também não é só o ato motor dele. Como que está o ato motor do aluno? Ele está se desenvolvendo normalmente, conforme a sua idade, isso é importante observar, né? E ele consegue adquirir conhecimento na mesma rapidez que os outros da turma. Como que tudo isso daqui tem que ser considerado ao mesmo tempo, o ato motor, a afetividade e conhecimento, é a pessoa integral.
Henri Vallon ele é importante dentro dessa questão, né, processo de integração. E ele falava na integração em dois sentidos. É importante que o professor observe os alunos a integração organismo-meio e na integração dos conjuntos funcionais, que a gente acabou de falar quais são. O afetivo, o motor e o conhecimento, a cognição em si. Como que está a integração disso, né? O afetivo, o motor, como a criança se movimenta, como ela se relaciona, como ela aprende, e a integração do organismo com o meio. Tudo isso dentro da escola precisa ser observado, tudo isso precisa ser trabalhado, né? Essa perspectiva valoniana de educação. Quando ele fala de integração organismo-meio, ele está falando da constituição biológica da criança, as circunstâncias da sua existência, e existe a possibilidade de escolhas pessoais, como que a criança gosta de interagir com o seu meio. Claro que há uma evolução, uma diferenciação individual. Por exemplo, eu coloquei essas duas gravuras. Se nós temos uma criança com uma etnia indígena, ela pertence a uma etnia indígena, ela nasceu na floresta, ela está se criando de uma maneira, sendo criada de uma maneira diferente dessas duas crianças que estão aqui à direita, né, que são crianças do meio urbano, e estão tendo vejam, os brinquedos são outros. Essas crianças aqui do meio urbano, geralmente, elas vão ter mais contato com tecnologias que a criança do meio indígena não tem, mas não significa que essas crianças aqui do meio urbano, elas estejam mais avançadas, né, do que em conhecimento do que o garoto indígena. O garoto indígena está desenvolvendo conhecimento de acordo com a integração que ele tem com a existência, são as circunstâncias da existência dele que estão ensinando a ele. Ele tem uma constituição biológica que é parecida, né, com a constituição biológica dessas crianças aqui do meio urbano. Isso não é muito diferente, mas as circunstâncias da existência são diferentes. E já existem trabalhos, inclusive acho que a gente viu isso, né, em educação e pluralidade cultural, né? Se você tira uma criança de uma etnia indígena, se tira ela do ambiente natural dela, né, onde ela tem origem, e leva para a cidade, onde ela é criada como uma criança urbana, ela vai ser criada como uma criança urbana, ela vai desenvolver escolhas pessoais semelhantes ali às crianças urbanas. Mas se ela está no meio dela, o meio natural dela, ela vai desenvolver escolhas pessoais que têm a ver com o meio com o qual ela está interagindo. Isso daqui vai levar a uma evolução, uma diferenciação individual, como cada criança é e como cada criança existe. Aqui só para ilustrar um pouco a mais essa questão, né? As crianças que estão assim no meio rural, geralmente elas ajudam os adultos na colheita, no preparo dos alimentos. Elas têm uma experiência até, às vezes, muito mais completa nesse sentido do que as crianças do meio urbano, que estão acostumadas a acompanhar os pais ao supermercado, né, e comprar as coisas no supermercado. E não tem nem noção, às vezes, não tem a mesma noção que as crianças de um meio rural possivelmente tenham sobre como é o cultivo de plantas comestíveis, como é o preparo, né, dos alimentos. Isso é o meio, é a circunstância em que a criança está sendo criada. Isso tem que ser considerada também na educação. Isso ali era a integração com o meio, né? Aqui a integração dos conjuntos funcionais, que é um outro aspecto da teoria de Vallon. E esses conjuntos funcionais já foram colocados também, né, naquele slide inicial, cognitivo, afetivo, motor, e a pessoa integral. Não é só o conhecimento que precisa ser considerado, né, na aprendizagem. Esses conjuntos funcionais, eles precisam ser sincréticos em ação. Geralmente eles são realmente, a criança está aprendendo a se movimentar, ao mesmo tempo está desenvolvendo
o conjunto funcional afetivo, né? E o cognitivo, e Piaget também falava sobre isso, né? E são sincréticos, acabam sendo sincréticos. O que é sincrético é levar, se aproximarem, né? Tem uma aproximação e levam para um mesmo fim, né? Ou em direção ao mesmo fim, né? Que é essa aprendizagem, que é o desenvolvimento do conhecimento, que é o desenvolvimento da criança, sua maturação pessoal. Mas esses conjuntos funcionais eles podem causar emoções e sentimentos específicos, de acordo com como a criança está sendo tratada. E se uma criança pode ter necessidades emocionais bem diferentes de uma outra criança, e elas estão sendo tratadas de uma mesma maneira ali na sala de aula, sendo que, na verdade, elas não poderiam estar sendo tratadas de uma mesma maneira, porque têm necessidades diferentes. Então, elas vão causar emoções e sentimentos específicos. E Vallon também cria, né, ele apresenta uma proposta de fases do desenvolvimento que é parecida com aquela de Piaget, mas é diferente, é parecida, mas é diferente, porque aqui ele usa outros parâmetros que ele analisa e apresenta essas fases. Nessas fases, ele mostra que esses conjuntos funcionais eles se alternam em predominância em função dos estágios de desenvolvimento das crianças. Aqui nesse slide, aqui aparecem os 5 estágios. Eu não vou entrar nos 5 estágios de Vallon. Em geral, são os 5 estágios de Piaget, que são os mais mencionados, né? Mas naquele livro que eu deixei para vocês disponível, o livro de Bock et al., ali tem um capítulo também que menciona os 5 estágios de Vallon. Quem tiver interesse pode dar uma olhada lá. Esses 5 estágios aqui fala, né? A afetividade ela é feita de emoções, de sentimentos, de paixão. E nos 5 estágios de Vallon, a afetividade tem muita importância. E ele mostra que há uma alternância entre os estágios que são mais centrípetos e os que são mais centrífugos. Centrípeto significa assim, precisa de mais afetividade. É como ali o bebê, esse primeiro estágio do bebê com a mãe, né? É bem centrípeto, ele precisa de atenção. Ele necessita disso. É bem afetivo, centrípeto, voltado para o seu centro, né? E outros são centrífugos, são mais cognitivos. E vai ter uma alternância. Se até os 2 anos de idade aqui as crianças estão num estágio mais centrípeto, mais afetivo, logo depois dos 2 aos 5 anos, me parece que até os 5 anos, as crianças já se tornam mais centrífugas. Por isso que elas já são mais agitadinhas, né? Às vezes elas fogem até, né? Principalmente da avó, né? Ou da tia, né? Que quer pegar assim, abraçar, e a criança não quer, né? E ela quer sair correndo, brincar com as outras crianças. Elas são mais centrífugas, mais cognitivas, elas precisam aprender, elas têm curiosidade, elas querem saber das coisas. E isso vai alternando. Essa questão de ser mais afetivo, mais cognitivo, em Vallon, devido, né, a essa ênfase que ele dá à afetividade, isso aparece bastante. E, enfim, olha só, então as crianças precisam, né, de carinho, elas sempre deixam isso muito claro, e as pessoas às vezes não percebem, não entendem o que elas estão dizendo. Mas Vallon colocava, é necessário uma compreensão mais abrangente, integrativa do desenvolvimento, não apenas uma visão unilateral. Uma visão unilateral seria só voltada à cognição. Cobrar que a criança apenas aprenda, né, adquira conhecimento. Não, é mais integrativa. Ele mostrou isso aqui, né? Então tem esses domínios funcionais fofinhos. Domínios funcionais a serem desenvolvidos. A Daina está nessa fase, né? Todo mundo precisa, na verdade.
de carinho, de afeição, né? Isso é uma coisa humana, na verdade. E a falta disso, né, de carinho, de afeição, pode ser bem problemática, né, ter impactos na vida de qualquer pessoa, mas principalmente nessas fases aí, adoece, exatamente, tanto para crianças quanto para adultos. Essa fase que eles ainda estão em formação, né, eles ainda não compreendem direito as coisas, né, estão começando a entender certas coisas. Vai ficar mais difícil ainda se não tem afeição, não tem carinho. E Valon colocava isso com clareza, tem que ter uma compreensão fenomenológica. Essa compreensão fenomenológica é assim, né? Já falamos aqui de fenomenologia também, quando nós estávamos estudando a Gestalt, naquela videoaula, na verdade, que eu deixei para vocês. Gestalt, ela é bem fenomenológica. Não dá para separar o mundo e o sujeito, a pessoa e o mundo que ela vive, né? É sempre uma coisa só, é um sistema inseparável. E aí, se as crianças elas estão no meio em que elas não recebem afeição, né? Um meio que não é afetivo, elas vão ter dificuldades com esse domínio funcional especificamente. E aí vai ficar só ato motor e cognição, né? Sem afetividade. Fica faltando algo, fica esse lapso aí, né? E é impossível falar o que David Ausubel vai tratar sem pensar, né, em todas as dimensões da aprendizagem. A aprendizagem significativa, aqui tem mais um errinho ali, né, significative, aprendizagem significativa. Para que haja aprendizagem significativa, é importante considerar tudo isso que foi falado aqui. Aquelas ideias de Piaget, o que Vygotsky mostrou sobre a zona de desenvolvimento proximal, sobre os modelos de desenvolvimento, a questão dos domínios funcionais, né, que principalmente sobressai a questão da afetividade em Valon. Para que haja aprendizagem significativa, tudo isso é importante, porque a gente viu em Piaget que o aluno precisa ser motivado a querer aprender, né? Querer continuar avançando na organização, na reorganização da sua estrutura cognitiva. Só que Ausubel ele trabalhou especificamente a questão da existência de conhecimentos prévios. É importante que, a partir daquilo que o aluno já conhece, ele possa desenvolver, né, novos significados, novos conhecimentos. E aqui entra, mais uma vez, aquilo que nós estudamos em Piaget, a questão da assimilação de conhecimentos e a acomodação de novos significados. Se não tem isso, a aprendizagem não é significativa. Vai passar batido, vai ouvir falar e não vai entender, não vai aprender. E esses conhecimentos prévios, os conhecimentos prévios eles são constituídos de subsunsores. Um subsunsor, ou ideia âncora, em Ausubel, é um símbolo já significativo, um conceito, uma proposição, um modelo mental, uma imagem, algo que a criança já sabe, um conhecimento prévio. Pode ser tanto um símbolo que já tenha um significado para ela, ou um conceito que ela já conheça, uma proposição que já está clara para ela, né? Um modelo mental, uma imagem, algo que ela já conhece, é um subsunsor. Uma ideia âncora é chamada âncora porque exatamente ali outros conhecimentos podem vir ancorar, né? Vão fazer sentido. É como aquela ideia do quebra-cabeça que vai sendo montado, né? Um complexo, a estrutura cognitiva do indivíduo ela é um complexo organizado de subsensores com as suas interrelações. E aqui só um exemplo, né? Tem um conceito que se relaciona a outro conceito. Se não tem isso daqui, por exemplo, se quer ensinar o conceito B, sem que o primeiro conceito ali, que está em vermelho, né, teria que vir antes, que é um subsunsor, ainda não está na consciência, não está na estrutura cognitiva daquele indivíduo, dificilmente ele vai entender o conceito B. É assim, ó, o exemplo ali, né? Cavalo, um animal quadrúpede.
Como que a pessoa vai entender, a criança, o que é quadrúpede, se ela ainda não tem a imagem, né, de um animal quadrúpede, seja um cavalo, um cachorro, um gato, para ele entender o que é quadrúpede. Precisa ter primeiro a imagem, né, de um animal assim, algum desses animais, para correlacionar, né, o conceito de quadrúpede com aquela imagem que ele tem de animal que realmente tem 4 membros. E aqui a gente volta a pensar naquilo que nós vimos em Vygotsky, estudando Vygotsky, quando ele falava dos sistemas de conceitos científicos para ensinar, por exemplo, os reinos dos seres vivos, né? Quando tá entrando nessa parte, né? Então, agrupamentos taxonômicos, aqui a gente está dando um exemplo. Os alunos têm que ter mais ou menos uma ideia, né? Do que quem são esses, saber o que é um fungo, né? Como que ele vai conseguir fazer, entender esses agrupamentos se ele nem sabe, né? Nem tem uma imagem formada de fungo ou de animalia, né? O que é animalia? Essas coisas, né? Para você desencadear o conhecimento, tem que ter uma base primeiro, né? Para que venha aquilo que é mais complexo em seguida. Aqui tem essa ideia do quebra-cabeça que vai sendo montado. Ok. A internet do Mike caiu, né? Ok. Acontece, né? Eu já estou quase terminando, tá? Só para vocês saberem. Aqui os 2 processos principais que a gente está falando da aprendizagem significativa, segundo David Ausubel. É importante, a partir dos subsunsores, a pessoa pode aprender por diferenciação progressiva ou reconciliação integradora. E a diferenciação progressiva, você já tem uma ideia de algo, né, que você vai esmiuçar as partes desse algo, né, por isso uma diferenciação, uma aprendizagem significativa subordinada. Era mais ou menos como você ter ali um quebra-cabeça montado e de repente você desmonta ele, né? Você tem as peças separadas, mas você já pode com mais facilidade chegar e montar o quebra-cabeça. E a reconciliação integradora é a aprendizagem significativa superordenada, que é exatamente esse movimento de juntar de novo as peças do quebra-cabeça num todo. É quando o aluno tem várias partes que estavam isoladas, mas aí você ajuda, né, através daquela questão de motivar na zona de desenvolvimento proximal, como nós vimos em Vygotsky, você ajuda ele a fazer a interação entre as peças e entender o todo. Ou começa do todo para entender as peças, e a gente tem a diferenciação progressiva, uma aprendizagem significativa subordinada, as peças. Você entende as peças de uma maneira subordinada à compreensão do todo que veio primeiro, ou a reconciliação integradora aprendeu primeiro as peças e elas vão fazer sentido quando juntas, né, num todo. É a aprendizagem significativa superordenada. Mas para que haja isso, tanto uma coisa quanto a outra, é importante que existam subsunsores, não dá para dar saltos. E tem a ver com o que Vygotsky mostrou, né? Então, tem o desenvolvimento real da criança, aquilo que ela aprende sozinha, mas tem o desenvolvimento potencial, que ela só vai conseguir chegar com a ajuda de algum adulto, de uma criança mais velha, para ela fazer essas integrações aí das partes, né, do conjunto todo e chegar a uma compreensão, uma aprendizagem significativa. Para haver aprendizagem significativa, tem que ter um material potencialmente significativo para o aprendiz que tenha a predisposição para aprender e conseguir realmente fazer a conexão dessas peças. Eu coloquei essa gravura porque em ambientes assim, né, étnicos, tem muitas coisas ali que são uma aprendizagem para fazer, aprender fazendo, né? Aprende fazendo e em algumas etnias os adultos permitem que realmente as crianças coloquem a mão na massa e até
Eu já vi relatos em artigos acadêmicos, né? Já vi antropólogo que ficou observando um sistema, assim, um processo de ensino de aprendizagem indígena, em que a mãe estava ensinando o filho a fazer uma tapeçaria. E ela fazia a tapeçaria, e ele observando, e ele pegava a tapeçaria da mão dela e desmontava toda a tapeçaria. Ela não falava nada. Ela pegava e fazia de novo. E ele pegava e desmontava de novo. E assim foi várias vezes, durante vários momentos, e o antropólogo estava observando isso. E ele questionou a mãe, né? Porque ela estava deixando ele fazer desfazer, né, tudo que ela estava fazendo. Ela falou que era a resposta que ela deu, a maneira dele aprender, é assim que ele está aprendendo. Né? É legal isso, né? Se motivar com a docência a partir de exemplos que são significativos. Né? Se a gente não tem exemplos significativos, às vezes perde sentido mesmo. E é assim. Então, tem que realmente, o aprendiz tem que ter predisposição para aprender e entregar na mão dele um material que é potencialmente significativo, ajudá-lo de acordo com as necessidades dele. Dentro disso, a avaliação para Ausubel é algo assim, né? De sempre que você está ensinando alguma coisa para a criança, né? Propor ao aprendiz uma situação nova, não familiar em seguida. Porque você está buscando evidência se houve realmente aprendizagem significativa e você permite que o aprendiz refaça sempre as tarefas. Essa Índia que eu estava comentando, né, ela estava fazendo isso, né, estava permitindo que ele refizesse. Aí, assim, a criança estava ali desmontando, né, o artesanato, né, que ela estava ensinando, e ela fazia de novo. E ele estava observando, ela desmontava, ele estava refazendo, né, ou ela estava refazendo junto com ele, e dando o espaço de tempo que ele precisava para aprender. Né? Então, é assim, você vai observando e deixando o aluno refazer e externalizar realmente os significados que ele está capacitando. É isso. Para concluir, o Piaget, nós vimos aqui só já um pensamento integrando, eu estava tentando integrar tudo ao longo da explanação, né? Mas só para lembrarmos, então Piaget fala em gerar um desequilíbrio através de um novo problema, ele usa isso também, e aqui nós vimos também Ausubel, para a aprendizagem ser significativa, você precisa gerar esse desequilíbrio. E, na verdade, Piaget falava, né? A gente comentou aqui, o desequilíbrio existe no sistema cognitivo e ele deve ser sempre uma motivação para o aluno para buscar uma outra situação de mais equilíbrio. Aí, quando você gera um desequilíbrio, você traz um novo problema, isso tem que ser uma motivação para o aluno encontrar uma solução para esse novo problema. E isso tem a ver com o que acabamos de ver aqui em Ausubel. Trazer um novo problema para você observar se o aluno realmente teve uma aprendizagem significativa, se ele vai conseguir resolver esse novo problema, ou se foi só uma compreensão ali do que você explicou inicialmente, mas ele não tem condições de aplicar isso numa nova prática. E Vygotsky, ele mostra, né, que é possível que instrumentos externos, como os sistemas de conceitos científicos, venham a dar apoio mesmo, né, nesse processo aí de aprendizagem. E nós vimos que também em Ausubel, né, isso aparece. Então, novas peças que vão fazer sentido e é possível que um sistema de conceitos científicos faça com que o aluno consiga juntar as peças, né? Como nós estávamos vendo ali, a aprendizagem subordinada ou superordenada, né? Ou ele entende o todo que está vindo ali sendo explicado pelo sistema de conceitos científicos e consegue entender as peças do que ele estava entendendo a partir dos
dos recursos externos ou dos instrumentos exteriores com os quais ele estava tendo contato, né? E ele entende o todo. E aí sim isso pode sugerir um novo problema, gerar um desequilíbrio para ver se realmente ficou compreendido, se houve aprendizagem significativa, mas sempre conforme Vallon mostra, né, levando em consideração também o domínio afetivo, não apenas o cognitivo. Eles têm que estar em interação, o afetivo e o cognitivo. É o afetivo que ajuda os alunos a estarem avançando, né, no seu processo, em cada etapa da sua experiência de aprendizagem. Ausubel mostra que aprender se torna mais significativo quando é para saber usar, né, aquilo que se aprende. E isso corrobora com o que Piaget mostrou e também o que Vygotsky explica quando ele fala de zona de aprendizagem, de zona de desenvolvimento proximal. E também o que Vallon mostra, né, os domínios, tanto o motor como o afetivo e o cognitivo juntos. Né? O motor, ou seja, o aluno está aprendendo a fazer algo, né? Aprendendo a usar, aprendendo a saber, é só assim mesmo. E nós usamos aqui o exemplo indígena para ilustrar isso. Né? Enfim, concluindo, né, nós temos que gerar interesse mesmo no alunado. E o alunado precisa dos domínios, de procedimentos, né? Aprender o que se usa para evoluir mesmo. Né? Essa questão de gerar um interesse em torno dos domínios de procedimento que se usa para evoluir, gerando motivação. Sempre com a motivação, porque se não há motivação, não há nada desses processos que foram descritos, né, por esses autores, porque esses processos, como fica bem claro, eles demonstram que a aprendizagem significativa ela é cognitivista, ela resulta de uma construção, de uma reconstrução sempre do que se conhece, do que se está conhecendo o tempo todo. Né? É isso, essa parte que eu precisava apresentar. Vou parar com a gravação.